Já podem ir abrindo comigo suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos terminar, com a graça de Deus, o capítulo 2, desculpa. Eclesiastes, capítulo 2, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta aqui, que nós já vamos fazer a leitura da palavra de Deus, tá? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Quem não conhece essa música? Uma das músicas mais bonitas que já foram feitas. Ela brinca com a nossa imaginação, ela nos dá saudade do tempo de criança. Eu coloco quase todo dia para minha filha ouvir, ou se ela não ouve, eu toco no violão. Porque essa música marcou a minha vida, e acredito que todos que nasceram depois da década de 80, essa música marcou a infância, e até hoje, quando tem alguma apresentação na escola, quando tem alguma coisa, essa música é lembrada. E como não lembrar, né, da propaganda da Faber-Castell, tocando essa música. Mas o que pouca gente percebe, é que essa música não é assim tão festiva. Essa música não é assim tão feliz quanto muitas vezes ela parece. Toquinho vai cantando essa canção e chega uma parte que ele diz assim: um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E que futuro é esse que está esperando? E ele diz assim: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Algumas pessoas falam que isso aqui é o tempo de adulto chegando na vida da criança, mas outras pessoas vão interpretar essa canção, principalmente quando ele diz que o futuro não tem tempo, nem piedade, e nem tem hora de chegar. E vão dizer que Toquinho aqui está falando da morte. E é por isso que ele continua dizendo, e no final da canção ele diz: vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Então nessa canção, ele faz uma metáfora de que a nossa vida é uma aquarela, mas que um dia ela vai descolorir, como de todas as outras. Não importa quão linda seja a nossa obra de arte, não importa quão linda seja essa aquarela, um dia ela vai descolorir. E sabe o que é interessante? Essa música, ela vai refletir a mesma ideia de Salomão nesse texto, que nós vamos ler hoje. Salomão, ele vai perceber e vai nos ensinar no texto que nós vamos ler, que a morte é o destino de todos nós. É isso que Salomão vai perceber aqui. E é por isso que o tema de hoje é face a face com o último inimigo, face a face com a morte. Salomão vai nos dizer, a partir do versículo 12, que não tem como escapar. Não importa quão sábio eu seja, não importa o quanto eu trabalhe, a minha certeza é que um dia eu vou para baixo da terra. Vamos ler comigo esse texto, Eclesiastes 2, a partir do versículo 12. Ele diz assim: então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo.
Por isso eu perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E eu também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Já vimos que Salomão está querendo nos mostrar, desde o início do livro, que tudo é vaidade. Então ele vem argumentando isso ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2. E ele nos mostrou que tudo é vaidade, porque o conhecimento é insuficiente, você lembra, 2 domingos atrás, porque os prazeres não satisfazem, domingo passado, e hoje, como veremos, porque a vida é um sopro. Tudo é vaidade, porque o conhecimento não satisfaz, porque os prazeres são efêmeros, e porque a morte vai chegar. Esse é o argumento de Salomão aqui. Só que diferente de Toquinho, que canta um pouco alegre, Salomão tem um tom triste, talvez até mesmo depressivo, como que alguém se desespera da vida. E esse texto de hoje, ele está dividido em 3 partes. São 3 assuntos distintos que Salomão vai tratar. Na primeira parte, do versículo 12 ao 17, Salomão vai repensar sobre a sabedoria. Depois, do versículo 19 ao 23, Salomão ele vai agora refletir sobre o trabalho. E depois, do versículo 24 a 26, Salomão vai concluir toda essa primeira parte do livro, tá bom? Essas 3 partes, vamos entrar na primeira aqui, quando Salomão repensa sobre a sabedoria. E nós já vimos que Salomão, ele já falou sobre a sabedoria. Lá no capítulo 1, no final do capítulo 1, Salomão já disse que ele tentou buscar o sentido da vida no conhecimento, na sabedoria, mas não encontrou. Depois Salomão passou a buscar nos prazeres, nas realizações, no vinho, e ele não encontrou. E agora, de novo, no versículo 12, ele fala que passou a refletir sobre a sabedoria. Um comentarista, ele diz que Salomão está fazendo aqui o que geralmente a gente faz quando nós perdemos alguma coisa. Imagine que você perdeu o celular. E a última vez que você lembra que você estava com o celular, lá na sua casa, foi no quarto. Então você faz o quê? Vai procurar no quarto. Aí você não encontra, você vai procurar na cozinha. Aí você não encontra, você vai procurar na sala. Aí você diz, rapaz, não é possível, tem que estar no quarto, eu vou voltar lá. É tipo isso que Salomão está fazendo aqui. Ele buscou o sentido da vida no conhecimento, ele não encontrou. Falou, deixa eu ir para o vinho, ele não encontrou. Deixa eu ver as realizações, ele não encontrou. Deixa eu ir atrás dos prazeres, ele não encontrou. Aí ele fala, deixa eu voltar para a sabedoria, não pode ser. É mais ou menos isso que ele está fazendo aqui. E ele chega a uma conclusão interessante. Salomão agora, ele está meio que comparando. Olha, é melhor uma vida, mesmo que não encontre a felicidade suprema, dada a sabedoria, ou uma vida dada aos prazeres. Salomão está pesando na balança aqui. E no versículo 13, ele diz que viu que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito
do que as trevas. Então Salomão está comparando. E ele diz o porquê então que uma vida dedicada à sabedoria, ainda que não satisfaça, é melhor do que uma vida boêmia, do que uma vida dedicada aos prazeres. E no versículo 14 ele vai dizer que é porque o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. No original aqui é porque os olhos do sábio estão na cabeça, ele consegue enxergar bem. E o tolo aqui é aquele dado, inclinado aos prazeres, que não anda segundo a sabedoria, que não reflete segundo a perspectiva de Deus, que não reflete nas consequências dos seus atos. Esse é o tolo. E ele diz então, é melhor ser sábio do que dedicado aos prazeres. Como diz um comentarista, é melhor ser Sócrates com fome do que um porco saciado. É melhor ser Sócrates com fome do que um porco saciado. É isso que Salomão chegou à conclusão. Olha, assim, não consigo encontrar o sentido da vida na sabedoria nem nos prazeres, mas ainda assim, é melhor ir atrás da sabedoria. Mas o otimismo de Salomão durou pouco. O otimismo de Salomão durou pouco. Parece que enquanto ele refletia sobre isso, ele viu que você pode ser o mais sábio que for, mas o fim vai ser o mesmo que o do tolo. O fim de Sócrates é o mesmo fim do Neymar. O fim do sábio é o mesmo fim do tolo, é o mesmo. Olha o que ele diz, no final do versículo 14. Contudo entendi que a mesma coisa acontece a ambos. E no versículo 15 e 16 ele vai desenvolver a mesma ideia. E a ideia de Salomão é que, por mais que a sabedoria seja um pouco vantajosa, no fim ela não vale de muita coisa, porque o tolo e o sábio vão acabar debaixo da terra. O tolo e o sábio vão acabar debaixo da terra, vão virar pó. Não importa se é um arquiteto do tipo Oscar Niemeyer, ou tão famoso quanto a Madonna, ou tão rico quanto Bill Gates, não importa, o fim vai ser o mesmo. O fim vai ser o mesmo. A morte um dia vai bater na porta. Um dia as pessoas vão esquecer o seu nome. Seu bisneto, seu tataraneto não vai lembrar mais o seu nome. Salomão está falando, nós vamos cair no esquecimento. Nós vamos cair no esquecimento. Como dizia uma canção antiga, tudo o que fazemos desaba sobre o chão, embora nos recusemos a ver. Poeira ao vento. Tudo o que somos é poeira ao vento. E Salomão então olha para isso e entra em desespero. Ele literalmente entra em desespero. Ele não consegue lidar com isso. Ele olha para tudo que ele fez, para tudo que ele conquistou, e o seu coração começa a se desesperar. No versículo 17, olha comigo. Ele diz, por isso eu perdi o gosto pela vida. Salomão se desesperou. E nós precisamos sentir o peso disso aqui. Não precisamos agora pular direto lá para o Novo Testamento. A Bíblia quer que a gente sinta o peso disso. Todos vamos morrer, eu não sei do que, mas todos vamos morrer. Eu lembro de um ditado que eu ouvi, de uma grande filósofa, lá de Cachoeiro do Itapemirim, minha avó. E ela disse assim para mim uma vez, não é dela a frase, tá bom? Mas ela disse assim, para tudo na vida a gente dá um jeito, menos para a morte. Você conhece esse ditado? Para tudo na vida a gente dá um jeito, menos para a morte. Salomão se depara com isso, e é como se ele se pergunta agora, de que vale então ser sábio ou ser tolo? No fim é a mesma coisa. No fim, eu vou morrer. Ele se desesperou. Ele perdeu o gosto pela vida. É isso que o versículo 17 diz. E a aplicação desse primeiro ponto aqui, meu irmão, é que nós precisamos recuperar algo que a nossa cultura perdeu. Nós precisamos pensar mais sobre a morte. Que isso? Que isso, Léo? Pensar mais sobre a morte? Meu irmão, sim, a Bíblia nos aponta esse caminho.
A Bíblia diz que isso é sabedoria. Nós acabamos de ler no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias. Sabe a ideia do texto? Senhor, mostra como a minha vida é breve, mostra como eu não passo de um sopro, para que eu alcance um coração sábio. É isso que Salomão orou no início, lá no Salmo 90. O que ele está falando? Senhor, mostra como a minha vida é um sopro, para que eu ande em sabedoria. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores e teólogos que esse mundo já viu, ele tinha resoluções pelas quais ele dirigia a sua vida. E uma dessas resoluções era assim: resolvi pensar muito, muito, em todas as ocasiões da minha própria morte. Essa era uma das suas resoluções. Resolvi pensar muito em todas as ocasiões da minha própria morte. Nós precisamos recuperar isso, porque nós vivemos em uma sociedade que não quer mais saber disso, que se esconde da morte, que divinizou a juventude. Todos querem ser jovens para sempre. Todos querem esconder as rugas, os cabelos brancos, a careca, a barriguinha, os pneuzinhos. Todos querem. E nós não falamos mais sobre a morte. Não queremos que as crianças saibam disso. Inventamos uma mentirinha ou outra no velório, para que elas não fiquem com medo, não se escandalizem. A gente esconde isso, colocamos para baixo do tapete. Eu li uma pesquisa ontem, que mais de 70% dos brasileiros consideram o assunto da morte um tabu. Eles não gostam de conversar. Nós não queremos pensar sobre a morte, mas isso é tolice. Isso é tolice. Isso é falta de sabedoria. Pensar na morte é sábio, meu irmão. Eu queria apresentar alguns motivos para isso. Pensar na morte ajuda a valorizar o que realmente importa nessa vida. Pensar que eu posso sair daqui e morrer me faz querer chegar em casa e valorizar mais a minha esposa e a minha filha. Me faz querer ligar mais para os meus pais, para as minhas irmãs. Me faz querer pregar o evangelho para aquele meu parente que ainda não ouviu. Pensar na morte me ajuda a dar prioridades à minha vida. Pensar na morte nos ajuda a remir o tempo. Pensar que eu posso morrer amanhã me ajuda a não gastar minha vida com futilidade. Me ajuda a passar menos tempo no celular e mais tempo nas escrituras. Pensar que eu posso morrer amanhã me ajuda a passar menos tempo na Netflix e mais tempo com os meus irmãos em Cristo. Pensar na morte também me ajuda a sondar o meu coração. Me ajuda a parar e pensar: será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para isso? Veja, eu não estou dizendo que nós temos que viver uma vida mórbida, triste, não é isso. Até porque a morte para nós cristãos não é tão triste assim, ou pelo menos não deveria. Mas o que eu estou dizendo é que pensar na morte é sábio. Lembre da oração de Moisés: ensina-me a contar os meus dias, mostra-me como eu posso morrer logo, para que eu alcance um coração sábio, para que eu alcance um coração sábio. Então, essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar. Salomão está pensando na morte, e nós somos chamados também a pensar. E então, terminado esse primeiro ponto, Salomão nos mostra isso, que todo mundo vai morrer, que nós temos que pensar sobre a morte. E agora ele vai para a segunda parte, quando ele vai falar agora sobre o trabalho. E ele começa no versículo 18 aqui, dizendo assim: olha, também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Ele percebeu que o destino de todos nós é a morte. Ele viu então que não fazia muito sentido fazer praticamente nada, olhando para essa vida numa perspectiva debaixo do sol. Logo ele pensou: se nada nesse mundo vale a pena, por que é que eu trabalhei tanto? Por que é que eu trabalhei tanto? É isso que Salomão está pensando aqui. De que valeu eu gastar os meus dias atrás de trabalho? Ele percebeu que todo o seu trabalho, tudo o que ele construiu como rei, vai ficar para o seu próximo, para o próximo sucessor dele. E no versículo 19 ele vai questionar assim: quem pode dizer, se esse meu sucessor
será um tolo ou um sábio? Quem pode dizer isso? Salomão está tendo uma crise de consciência aqui. De que vale eu ter expandido os limites do reino de Israel? De que vale eu ter levado Israel, talvez a maior potência do Oriente Médio naquela época? De que vale se vai vir o meu sucessor e pode colocar tudo a perder? Salomão talvez esteja olhando para o seu filho, Roboão. Se você conhece a história, você vai saber que Roboão, o seu filho, assume o trono, e logo quando assume o trono, toma uma decisão tola e o reino é dividido. Salomão talvez está olhando, eu fico imaginando que ele está olhando para o seu filho, já vê que o moleque é tolo, e ele está pensando assim: esse moleque vai estragar tudo que eu fiz, esse moleque vai estragar tudo o que eu fiz. Quantas histórias nós conhecemos? De pais que constroem grandes impérios, grandes empresas, e deixam na mão do filho, o que acontece? Quebra. Quantas histórias? É mais ou menos isso que Salomão está pensando aqui. Cara, o meu sucessor, eu não sei o que ele vai fazer com isso, se ele vai manter ou vai perder o meu legado. Então, ele se desespera profundamente de novo. Olha o versículo 20. Então tratei de fazer com que meu coração perdesse a esperança. Olha o que ele está dizendo. Olha, eu já estou desesperado, mas eu estou tentando fazer o meu coração ficar mais desesperado ainda, porque não tem proveito de nada debaixo do sol. Salomão deixa o seu coração se desesperar. Talvez se Salomão compusesse uma canção, agora, ela sairia mais ou menos assim: estamos sós, e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos para estar? É como se Salomão estivesse dizendo isso. Ele está desesperado. Ele olha para essa vida debaixo do sol e não vê esperança, e não vê proveito, e não vê saída. Ele chega a dizer no versículo 21 que isso é um grande mal, ou talvez na sua tradução, isso é uma injustiça. Trabalhar, construir o legado, mas deixar na mão de uma outra pessoa, é tristeza, é injustiça. Então no versículo 22, Salomão questiona tudo isso. No versículo 22 ele questiona: olha, que proveito alguém então tem de todo o seu trabalho debaixo do sol? Qual é a vantagem? Qual é a recompensa? Salomão está questionando se vale a pena mesmo tanto esforço. Será que vale a pena lutar por uma sociedade melhor se parece que as coisas só pioram? É para isso que Salomão está olhando. Será que vale a pena se dedicar, se esmerar em pregar a palavra de Deus, em pastorear a igreja de Deus? Se pode vir um pastor no futuro e jogar tudo a perder. Se pode estourar uma guerra e todo mundo tem que ir embora. Será que vale a pena investir na educação dos nossos filhos, se eles podem crescer e se rebelar contra a gente? Veja, é para isso que o Salomão está olhando. É para isso que ele está vendo aqui. Salomão, ele está com aquilo que eu chamo de síndrome da Elis Regina. Sabe qual é a síndrome da Elis Regina? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Os nossos ídolos ainda são os mesmos. Olha, eu tentei lutar, mas eu tentei ser diferente da época dos meus pais, mas é a mesma coisa. Os ídolos ainda são os mesmos. É isso que Salomão está olhando. E ele termina no versículo 23, dizendo que todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Lembre-se que Salomão está olhando para esse mundo debaixo do sol, esse mundo caído. E ele diz então que nesse mundo caído, o trabalho traz sofrimento, desgosto, fardo. Não foi sempre assim. Nós sabemos que Deus criou o trabalho bom. Deus criou o trabalho para que o homem pudesse desenvolver a terra, cuidar daquilo que Deus havia entregado para ele. Mas por causa da queda,
Deus lançou uma maldição sobre o trabalho, dizendo que por meio de fadigas é que o homem tiraria o pão da terra, por causa do pecado, depois da queda. E por mais que muitas vezes o trabalho pode ser prazeroso para nós, vai ter dia que vai ser um fardo. Vai ter dia que vai ser um fardo. Vai ter dia que nós vamos falar como o seu Madruga. Trabalho não é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Aquela frase de Confúcio é uma mentira. Arrume um trabalho que você goste e você não terá que trabalhar nenhum dia. Ai, dormir. Que isso? Salomão está dizendo com todas as letras aqui, não vale a pena colocar a sua vida no trabalho. É injusto, é doloroso, pode parecer prazeroso, mas vai vir alguém depois de você e pode colocar tudo a perder. E meu irmão, quando nós olhamos para esse texto, acho que tem uma pergunta, pelo menos para mim, tem uma pergunta que sai do texto e me atinge em cheio. Será que eu e você não temos buscado o sentido da vida no nosso trabalho? Não se engane, eu e você estamos suscetíveis a isso. Será que não temos idolatrado o trabalho? Nós vivemos em uma época onde as pessoas idolatram o trabalho. Elas associam o trabalho à identidade. É por isso que uma das primeiras perguntas que fazem não é: você é casado? Você é não sei o quê? Geralmente a primeira ou a segunda pergunta é: o que você faz da vida? E muitos jovens ficam, e muitos adultos, e muitos adolescentes, querem trabalhar, estudar para conseguir um trabalho bom, para que quando perguntarem o que você faz da vida, você bata no peito e diz: eu sou um médico, eu sou um etc, etc, etc. Muitas pessoas vivem atrás disso. A nossa sociedade idolatra o trabalho, e eu e você caímos nesse erro também. Muitos de nós podemos dizer assim: não, eu não idolatro o trabalho, eu odeio o meu trabalho, eu vou só porque tem que pagar as contas, porque Deus manda. Mas ainda assim, podemos cair no erro de Salomão, porque nós idolatramos o que o trabalho pode nos dar: dinheiro, sucesso, reconhecimento, e elevar então o trabalho a um lugar que não deveria. Então a minha aplicação aqui, meu irmão, é para que você sonde o seu coração. Deixa eu fazer algumas perguntas, deixa eu dar algumas ideias. Maridos e esposas, cheguem em casa para os seus cônjuges depois e pergunte assim: amor, você acha que eu tenho idolatrado o trabalho? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a resposta. Sonde a sua vida agora, meu irmão, sonde a sua vida com Deus. Será que o seu trabalho não tem tirado o mais importante da sua vida, que é o seu relacionamento com Deus? Será? Uma outra pergunta: quanto tempo você gasta no seu trabalho? E quanto tempo você gasta com a sua família? Quando você está em casa, você fica ali no celular, ansioso, atento às ligações, atento às notícias, quer saber se a bolsa subiu, se a bolsa desceu, quer saber das últimas notícias, quer saber se recebeu o e-mail, e não descansa, não sai do celular? Será que eu e você não temos sacrificado a nossa família no altar do trabalho, ou daquilo que o trabalho pode nos dar? Será que não temos depositado no trabalho a nossa confiança? Não foi Deus que prometeu que cuidaria de nós? Você acha que o seu trabalho, em última instância, veio do seu próprio esforço? Você acha isso? Será que eu acho que o meu trabalho veio do meu próprio braço? Eu tive mérito? Não sabe de nada. É a idolatria do trabalho. Talvez você esteja idolatrando o trabalho. Pode vir uma guerra, pode vir uma pandemia, pode vir uma doença e acabar com tudo. É graça de Deus. Mas nós idolatramos o trabalho, e por meio do trabalho nós nos idolatramos. Olha o que eu consegui, olha onde eu cheguei. E aí?
quais foram as respostas? Salomão já cantou a bola para a gente. Ele disse: ei, meu filho, não vai valer a pena. Não vai valer a pena você sacrificar a tua família para ter sua casa própria. Não vai valer a pena você sacrificar o teu relacionamento com Deus para você ter um carro do ano. Não vai valer a pena. No final, não vai valer a pena. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Esse, então, é o segundo ensinamento de Salomão para nós aqui. Vimos no primeiro, Salomão refletiu sobre a sabedoria e percebeu que o fim do sábio e do tolo é o mesmo. Então agora Salomão reflete sobre o trabalho e percebeu que o trabalho se torna um fardo para nós, nesse mundo caído. E nos chama a refletir se estamos idolatrando o trabalho. E agora Salomão vai para a conclusão. E ele vai concluir não apenas esse texto que nós lemos hoje, mas desde o seu argumento no versículo 1 do capítulo 1. Ele vai concluir toda essa primeira parte do livro. E agora Salomão parece que ele muda de tom. Salomão aqui agora ele muda o tom dele. Ele muda a sua maneira de falar. Lembre-se, Salomão, ele estava olhando para a vida de uma perspectiva debaixo do sol. Este é uma das expressões, uma das frases que mais aparecem no livro. Debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. E o significado dessa frase é que Salomão ele está olhando para esse mundo caído. Ele está olhando simplesmente para esse mundo caído, para esse mundo pós-queda. Mas agora, do versículo 24 a 26, parece que Salomão olha para cima do sol. Não é uma frase que aparece no livro, mas é uma frase que os teólogos utilizam para dizer aqueles momentos, para identificar aqueles momentos que Salomão olha para essa vida agora da perspectiva de Deus. Ele considera não apenas aquilo que está abaixo do sol, mas também aquele que está acima do sol. E é mais ou menos isso, então, que vai dar o tom desses próximos versículos. Salomão olha agora de uma perspectiva de Deus. Ele olha para cima do sol. E ele começa no versículo 24 dizendo assim, olha comigo. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. E, no entanto, eu vi que também isto vem da mão de Deus. Salomão muda o tom, percebeu? Agora ele diz, olha, nas minhas reflexões, eu percebi que Deus dá uma dádiva para os homens. Deus dá dádiva para aqueles que o agradam. E essa dádiva é desfrutar da vida. Salomão, sabe o que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, meu irmão, não passe a vida toda juntando para depois aproveitar. É isso que ele está dizendo. Não passe a vida toda dizendo, amanhã eu desfruto, amanhã eu viajo, amanhã eu descanso. Salomão está nos chamando a desfrutar hoje. A coisa boa é desfrutar hoje do trabalho que Deus nos dá. Salomão entendeu que o trabalho então não é para ser idolatrado, mas é para ser desfrutado. Deus concede o trabalho como uma dádiva para as pessoas. Então veja, Salomão não está falando contra o trabalho, assim como ele não estava falando contra o conhecimento em si, ou contra os prazeres em si. Não é isso. A questão é aonde nós estamos colocando o nosso coração. O remédio para a idolatria do trabalho não é deixar de trabalhar, é mudar a perspectiva. É dizer, é reconhecer como uma dádiva de Deus, como um dom de Deus. E no versículo 25, ele continua, olha comigo. Pois separado deste quem? De Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Sabe o que Salomão está dizendo aqui? De uma maneira bem simples, que a verdadeira alegria vem somente de Deus. Preste atenção. Pois separado separado de Deus, quem pode se alegrar? O argumento dele então é que só podemos nos alegrar com Deus. A diferença é que Salomão é um filósofo e como um bom filósofo ele gosta de complicar as coisas. Em vez de falar já a frase, não, ele gosta ali de dar uma rebuscada. Mas é isso que ele está dizendo. Sem Deus ninguém pode desfrutar dessa vida verdadeiramente. Pode ter prazeres momentâneos,
que satisfazem por uma noite, mas a longo prazo não se sustenta. Não se sustenta. Salomão diz então que a parte de Deus, sem Deus, longe de Deus, ninguém pode se alegrar. Salomão, lembra, ele estava buscando a felicidade, mas ele só estava encontrando a tristeza. Mas agora, com todas as letras, ele diz que separado de Deus, ninguém pode se alegrar. Ninguém pode se alegrar. Ele vai dizer depois, no final do versículo 26, que o pecador, e aqui a ideia de pecador, é aquele que não busca o sentido da vida em Deus, ele fica juntando, ajuntando, como se Salomão estivesse dizendo assim: olha, é insaciável. Aquele que não busca a alegria última em Deus, nunca vai descansar, sempre vai estar atrás de alguma coisa, sempre vai estar atrás de alguma outra questão, sempre vai querer uma dose maior de adrenalina, sempre vai querer juntar mais nos seus celeiros. Mas aquele que agrada a Deus, aquele que busca em Deus o sentido da vida, esse encontra alegria. Tudo que Salomão estava procurando. Tudo que Salomão estava procurando. Ele diz no versículo 26, ali no início: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Aqui a palavra prazer também pode ser traduzida como felicidade à pessoa que lhe agrada. Tudo que Salomão estava procurando. Aonde? No mundo, só pode ser encontrado em Deus. E a aplicação desse ponto aqui, meu irmão, não poderia ser outra senão: desfrute da vida como um dom de Deus. Se a vida é um dom de Deus, eu preciso desfrutá-la da maneira de Deus. Meus irmãos, isso que Salomão está nos ensinando é maravilhoso, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas, muitos evangélicos, muitos cristãos, e todas as pessoas praticamente que não são cristãs, pensam que a religião é um estraga-prazer. Pensam que Deus é contra o prazer. Muitas pessoas pensam isso, que Deus é contra o prazer de comer, de beber, de me relacionar com a minha esposa. Mas isso é falso. O cristianismo, ele não estraga o prazer, o cristianismo verdadeiro. Ele mostra onde está o verdadeiro prazer. Ele mostra como nós podemos desfrutar do prazer e não idolatrar o prazer. Salomão está indo totalmente então contra essa ideia de que Deus é um estraga-prazer. Ele está dizendo que podemos desfrutar dos prazeres de maneira correta. E que maneira correta é essa que nós vimos? Entender os prazeres como uma dádiva de Deus. É Deus quem dá o trabalho. É Deus que permite com que eu desfrute do meu trabalho, com que eu coma, com que eu beba. É Deus que me dá felicidade, que me dá prazer, que me dá conhecimento. E aqui só um parênteses, é claro que Salomão está falando dos prazeres lícitos. Ele não está falando dos prazeres pecaminosos. Lembre-se que agora ele está olhando para cima do sol, para a perspectiva de Deus. Então nós devemos receber esses prazeres lícitos como um presente de Deus. E esse mundo, meu irmão, foi criado para nós desfrutarmos dele. Já se perguntou por que Deus criou esse mundo? Cheio de beleza, com desertos e cachoeiras, selvas e montanhas, com neve e calor. Porque um mundo com milhares de frutas diferentes, de cores, de paisagens, de sabores. Por que tantos tipos de carne, de sabores? Por que tantos tipos de feijão, de cereais? Por quê? Você acha que é simplesmente para nos salvar e nos tirar desse mundo? Não! É para que a gente desfrute. Deus criou esse mundo para que nós pudéssemos desfrutar dele. Muitos acham que só vão poder desfrutar de alguma coisa lá no céu. É verdade, o nosso prazer maior, as nossas delícias maiores vão estar lá, mas nós podemos desfrutar agora também, desse mundo, que um dia será restaurado, que um dia será feito novo. Já parou para pensar que nós não vamos morar para sempre no céu? Já parou para pensar? Porque lá em Apocalipse diz que no final de tudo, Deus fará novos céus e nova terra. Nós vamos morar numa terra. Nós vamos receber corpos glorificados.
Você acha que é para ficar o quê? Tocando harpa e cantando só? Deus criou esse mundo para nós desfrutarmos dele. É claro que a queda atrapalhou isso. É claro que sim. E nós temos que ter sempre o cuidado de não cair na idolatria dos prazeres. Mas quando o Senhor alcança o nosso coração, quando o Senhor alcança as nossas vidas, a Bíblia nos ensina que agora sim podemos desfrutar desse mundo da maneira correta. Agora sim podemos trabalhar com a motivação correta. Agora sim podemos comer, beber e termos prazer da maneira correta. Agora sim podemos desfrutar do trabalho e não servir ao trabalho, viver como escravo do trabalho. Agora sim podemos amar os nossos filhos e desfrutar das brincadeiras com eles, e não viver como se eles fossem os nossos pequenos ídolos. Agora sim, é isso que Salomão está nos ensinando. Então, meu irmão, desfrute da vida como um dom de Deus. Glorifique a Deus porque você pertence a uma igreja, e glorifique a Deus porque você vive um mundo que tem música. Glorifique a Deus porque você tem as Escrituras na sua mão, em sua língua. E agradeça a Deus porque você pode ver a criançada correndo pela igreja. Agradeça a Deus quando você está comendo miojo, e quando você está comendo aquela picanha mal passada, com uma gordura grande escorrendo sangue. Já fiquei até com fome aqui. Glorifica a Deus, é Deus que permite isso. Glorifica a Deus pelo teu trabalho, pelo futebol, pela geladeira, pelo carro, tudo vem da mão dele. Tudo. Não deixe o trabalho ou qualquer prazer desse mundo te escravizar. Se submeta a Deus. E então desfrute de cada pequeno prazer da vida, por menor que ele seja, como uma dádiva de Deus. Talvez se Salomão compusesse uma música agora, seria mais ou menos assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Salomão vê beleza nesse mundo. Salomão agora começa a se alegrar. Ele percebe que desfrutar dessa vida é uma dádiva de Deus. Ele começa a ver luz em meio às trevas. Ele começa a olhar para cima do sol. Esses então foram os ensinamentos de Salomão para nós aqui. Ele nos ensinou nesse texto a pensar sobre a morte, a considerar sobre o último momento das nossas vidas. Ele nos ensinou nesse texto também, nos exortou a não idolatrarmos o trabalho, não vivermos uma vida viciada no trabalho. E como acabamos de ver, Salomão diz que a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Deus, e que, portanto, agora nós podemos desfrutar de todos os prazeres lícitos dessa vida, da maneira correta. Esses foram os ensinamentos de Salomão para nós. E para encerrar esse texto, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Lembra que eu citei a minha avó nesse sermão? E ela disse que para tudo na vida a gente tem um jeito, menos para a morte. E olhando de uma perspectiva debaixo do sol, ela está certíssima. Esse ditado está certo. Olhando simplesmente para esse mundo caído, esse ditado está correto. Mas quando Salomão olha para cima do sol, e ele ainda não tinha toda a clareza que nós temos hoje, nós percebemos que aquele que está acima do sol viveu uma vida debaixo do sol e morreu para que nós pudéssemos viver. Olha comigo, versículo 1, Apocalipse 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a promessa. Agora, olhando para uma perspectiva acima do sol, aquele ditado poderia ser traduzido mais ou menos assim: para tudo na vida se dá um jeito, até para a morte. Até para a morte. Porque Cristo, no terceiro dia, ressuscitou. E no último dia, quando Ele voltar, já não vai mais existir morte. Já não vai mais existir dor. Já não vai mais existir luto. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E vai tirar todo o desespero do nosso coração. Não haverá mais isso. Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós. A morte já não vai mais existir. Nós podemos olhar hoje, face a face para a morte e dizer: você não pode me vencer. Você não pode me vencer. Porque o meu Senhor já te venceu. O meu Senhor já te venceu.